Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Eu estou aqui no município de Capitão de Campos, que é na região norte do estado do Piauí. Até fiquei surpreso na semana passada, no final de semana, quando foi noticiado uma confusão entre um policial e um sujeito aí, em que o policial se agarrou com o cara no meio da rua e para tentar algemá-lo, né? O cara era acusado de ter roubado um celular e depois a coletividade informou que o celular foi encontrado pela suposta vítima. Mas enfim, Capitão de Campos é, via de regra, uma cidade tranquila. O lugar onde eu gosto de gravar meus vídeos é aqui nessa rua, que eu nem sei o nome. Bem aqui tem um prédio público do município. Tem uma casa ali que é muito bacana. Tem esse muro com essas plantas. Acho que ali é para ninguém encostar, aquelas plantas que tem espinho, né? Tá vendo ali? Aqui em frente tem essa pracinha que eu acho muito bacaninha, muito simpática. Uma pracinha mesmo típica de cidade do interior. Lá no centro tem uma área recreativa, né, uma espécie de bar, restaurante, que funciona a partir da quinta-feira à noite. E onde parte da juventude aqui de Capitão de Campos se reúne. É, portanto, um lugar bem agradável. Para se viver, inclusive, porque o custo de vida não é muito elevado e a tranquilidade. A cidade ela é uma cidade relativamente tranquila se compararmos com outras cidades do estado do Piauí. Fica aqui na BR-343, a pouco mais de 120 quilômetros de Teresina, que é a capital do estado. Bom, nosso vídeo de hoje eu quero falar sobre a Rede Globo de televisão. Quem são os maiores inimigos da Rede Globo de televisão ao longo da sua história? A Rede Globo fez muitos inimigos, mas alguns deles se sobressaem, alguns deles se destacam. Eu gostaria de citar alguns deles nesse vídeo e pedir antecipadamente que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares e admiradores e deixe o seu gostei, tá bom? Deixe o seu gostei porque isso ajuda o vídeo a ganhar notoriedade na plataforma do YouTube. Vamos ao nosso tema de hoje. Quem são os maiores inimigos da Rede Globo de televisão? Eu vou começar pelo João Calmon. O João Calmon é um advogado, ele nasceu no estado do Espírito Santo e foi muito cedo para o Rio de Janeiro. Lá ele estudou e se formou em Direito, mas começou a exercer o seu trabalho, na verdade, foi como jornalista, nos diários associados de Assis Chateaubriand. Muito jovem e a partir daí ele se desenvolveu dentro da empresa e passou a ser uma espécie de porta-voz, um representante dos diários associados junto à sociedade. Politicamente falando, porque a partir dos anos 60, ele se elege deputado federal em 62 com o apoio dos diários associados. E a partir de 1965, ele começa a desenvolver uma campanha contra a Rede Globo de televisão, denunciando o ingresso de capital estrangeiro para o financiamento de uma empresa de comunicação. A lei, ela previa, né, e prevê que não se pode utilizar dinheiro estrangeiro. Você tem uma série de regramentos, né? Não se pode utilizar investimento direto de capital estrangeiro para o financiamento de empresas no Brasil, que foi exatamente o que a Rede Globo fez. Antes, o João Calmon, ele tinha desenvolvido uma campanha severa de denúncia contra o governo João Goulart, inclusive denunciando o então presidente da República, que foi cassado pela Revolução Militar, né, em 1964, alguns chamam de golpe, outros chamam de revolução. Em 1964, o João Goulart foi cassado. Mas o João Calmon já denunciava o João Goulart por crimes de corrupção, da utilização de empreiteiras para lavar dinheiro e financiar campanhas eleitorais nos estados e para a Câmara dos Deputados e Senado da República. Também acusava-o de entregar o país para o comunismo internacional a partir da nomeação de ministros que tinham ligação profunda com esses elementos de Cuba, de outros países da União Soviética, de outros países que eram vinculados ao bloco comunista. Então ele fazia essa denúncia contra o governo João Goulart. Quando o governo João Goulart caiu, ele lá na Câmara Federal identificou essa situação porque ele já vinha defendendo isso como parlamentar e como advogado, também como jornalista e diretor dos diários associados, que não se podia permitir o ingresso de capital estrangeiro. Ele denunciou o Roberto Marinho, fez inúmeras denúncias, fez inúmeras críticas na tribuna da Câmara Federal, provocou a criação de uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, que foi a CPI da Globo e Time Life,
que eram os grupos, né, os grupos de comunicação dos Estados Unidos que estariam investindo na Rede Globo, segundo ele. E eles investiram dinheiro deles, do capital estrangeiro, do capital americano, para a formação da Rede Globo, de acordo com a denúncia e de acordo com o que ficou apurado na própria CPI, na Comissão Parlamentar de Inquérito da Globo Time Life. Roberto Marinho conseguiu se safar porque tinha muito poder e se vinculou ao governo militar. Ele ganhou o seu poder maior quando ele se vincula ao governo militar para transformar o Brasil numa aldeia global. A argumentação era de que estava unindo o Brasil. A argumentação era de que a Globo iria fazer com que o Brasil tivesse uma identidade única, uma cultura única. E isso também constitui uma gravidade fora do comum, porque o Brasil ele é conhecido internacionalmente exatamente pela sua diversidade, pela diversidade das suas regiões, pela cultura de cada uma das suas regiões. Então, no momento em que você tenta unir tudo isso, como de fato acontece, né? Isso vem a acontecer posteriormente. A Globo conseguiu o seu intento, conseguiu se livrar das acusações da CPI, conseguiu se livrar das investigações, das investidas do João Calmon e se sobressair, fazendo com que o Brasil se tornasse de fato uma aldeia global e uma aldeia desaculturada. Muitos criticam os governos do PT, por exemplo, por terem emburrecido a sociedade brasileira. Mas a Globo, sem nenhuma dúvida, tem o seu papel e deu a sua contribuição decisiva para esse emburrecimento. O João Calmon ganhou um livro que foi escrito pelo Davi Nasser e que se intitula João Sem Medo. Eu acho que eu já mostrei esse livro aqui no canal. Se eu não tiver mostrado, posteriormente eu vou colocar nos stories do Instagram e também lá no Facebook para que você veja. E se for o caso, né, eu vou fazer um vídeo só sobre o João Sem Medo, tá? Que é o João Calmon. Um outro adversário que a Globo teve foi o Leonel Brizola. Leonel de Moura Brizola, que foi governador do Rio Grande do Sul, foi governador do Rio de Janeiro em 2 oportunidades, foi deputado federal e era cunhado do presidente João Goulart. Seria candidato à presidência da República em 1965 se essa eleição tivesse acontecido. Inclusive, havia um movimento para que ele não fosse candidato nos anos 60, dizendo que ele era cunhado do presidente e que se constituiria num nepotismo exacerbado se João Goulart lançasse o Brizola como candidato à presidência da República. E aí ele lançou uma contraofensiva, né? Cunhado não é parente, Brizola é presidente. Então ele tinha uma relação de amizade com o Roberto Marinho, no início de tudo. Roberto Marinho não tinha televisão, mas tinha as rádios do Sistema Globo, tinha o Jornal Globo com sua circulação grandiosa nos anos 50 e começo dos anos 60. Mas a partir do momento em que o Brizola passa para a oposição no governo militar, né, que surge o governo militar em 1964, eles se tornam adversários, mais do que isso, eles se tornam inimigos. E o Roberto Marinho faz uma campanha furiosa contra o Leonel Brizola. Tem um livro muito interessante do Paulo Henrique Amorim, que era outro inimigo da Rede Globo, chamado Plim Plim, a peleja de Brizola contra a fraude eleitoral, que fala sobre as eleições de 1982 no Rio de Janeiro para o governo do estado, quando a Proconsult, contratada pela Justiça Eleitoral para fazer a coordenação do processo, tenta fraudar as urnas, tenta fraudar o sistema, e era um sistema informatizado. A prova de fraude garantiam os seus coordenadores para eleger o Moreira Franco, que era o adversário do Leonel Brizola naquela eleição de 1982. O Brizola denunciou e conseguiu ser eleito a partir do momento em que ele chama a comunidade internacional para fiscalizar o processo eleitoral aqui no Brasil. Mas o Brizola foi outro grande inimigo do Roberto Marinho. Existem editoriais da Rede Globo atacando o Brizola e editoriais da Rede Globo lidos pelo vozeirão impactante do Cid Moreira no momento em que o Brizola ganha judicialmente o direito de resposta no programa Jornal Nacional. Mas a peleja entre os dois foi histórica. Só que o Brizola sempre levou a melhor. Ele já havia sido governador do Rio Grande do Sul nos anos 50, final dos anos 50, começo dos anos 60, se elege deputado federal em 1962, depois foi cassado, exilado, passou muito tempo no Uruguai. Ao retornar para o Brasil, ele se candidata a governador do Rio de Janeiro, a Globo enfrenta, a Globo tenta derrotá-lo, mas ele consegue se sobressair e se elege governador do Rio de Janeiro. Consegue se reeleger
aliás, não sucessivamente, ele se elege novamente, vamos colocar assim, governador em 1990, também enfrentando o discurso poderoso da Rede Globo contra a sua candidatura. Outro inimigo que a Rede Globo tem hoje chama-se o atual presidente Jair Messias Bolsonaro. Há pessoas que apontam vários motivos para que o Bolsonaro tenha essa diversidade com a Rede Globo, de que ele teria sido ignorado como deputado, e os seus críticos dizem que ele não tem projetos como deputado, por isso a Globo o ignorava, de que ele teria ficado muito magoado por conta da cobertura da última campanha presidencial quando ele foi eleito, e as pesquisas contratadas pela Rede Globo sempre o davam como derrotado, tanto em primeiro quanto em segundo turno. Ele acusa também a Globo de manipular a nação brasileira para atender a interesses escusos, que seriam os interesses daquelas pessoas que patrocinam a Rede Globo de televisão e que querem mandar no Brasil para continuar utilizando indevidamente os recursos públicos que, segundo o presidente, devem ser aplicados em benefício da sociedade brasileira. Isso é uma questão de narrativa da Rede Globo contra o presidente, a gente já sabe porque a Globo, inclusive, lidera o chamado consórcio de imprensa, juntamente com a Folha de São Paulo e juntamente com a TV Bandeirantes, para divulgar diuturnamente notícias que impactem negativamente na imagem do presidente da República. A concessão da Rede Globo encerra neste ano de 2022, mais precisamente no mês de outubro, logo depois das eleições presidenciais. O presidente já disse que vai tomar providências a respeito disso. Que providências seriam essas? Ele não vai renovar a concessão da Rede Globo? Vamos ver o que é que vai acontecer. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações. Tony Rodrigues, estiquei o braço ligeiro demais. Além da notícia.